Povo Santo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alegria do Amor Podcast. Esse encontro no entorno da mesa, onde recebemos convidados especiais. Eu sou Yanis Dino Bazei. E eu sou Thiago Bazei. E hoje, uma presença mais do que especial, Sua Excelência, Otávio Ney, esse servo consagrado de aliança da nossa comunidade, presidente do Conselho Administrativo da comunidade. Por isso, não se assustem quando ouvirem falando do presidente, é de Otávio Ney que estamos falando. Seja muito bem-vindo, presidente. Eu que agradeço, é uma alegria para mim estar realmente aqui. Eu estava preocupado já, porque eu já vi que até Bruno Maia já veio. E veio 2 vezes, né? 2 vezes, eu achei até que ele estaria por aqui também, ele não está escondido aí, né? Mas eu de fato esperei bastante isso, porque acredito que está sendo um espaço de edificação muito grande para muita gente. Vez por outra escuto, né, os irmãos da comunidade, outras pessoas que vão entendendo a construção de tudo que a gente vem vivendo e até as inspirações que levaram até a vocês chegarem nesse projeto tão bonito que é o Alegria do Amor. Que alegria, que alegria. E vamos começar então pelo começo. Presidente, vamos lá. Como é que você era na sua infância? Você já frequentava a igreja? Conta um pouco pra gente essa tua história, no início. No início, até pelo que eu já assisti aqui também, me parece que tem muita semelhança, né? Assim, eu sou natural de uma cidade do interior da Paraíba, aqui, chamada Souza. É conhecida como a cidade dos dinossauros, porque tem umas pegadas lá dos dinossauros, né? E eu nasci em Souza e lá a minha família, naturalmente, frequentava a igreja católica, de ir para as missas, né? E um primeiro aspecto muito bonito, sabe, irmãos, é que eu me recordo que na infância, a motivação primeira para eu ir para a missa, eu não gostava, obviamente, de ficar sentado no banco, mas eu me recordo que meu pai, ele dava um dinheirinho para mim, para cada filho, né, para meus irmãos. E ele ficava lá participando da celebração e a gente ia lá para fora, aquela coisa de cidade interior, na frente da praça, e lá tinha umas banquinhas que vendia pipoca, vendia doces. Até me lembro, não sei se é do tempo que vocês tinham um pirulitozinho chamado Zorro de caramelo. Né? Eu não lembro. Eu acho que lá no sul não tinha, né? Mas eu não lembro. Eu lembro. Enfim, e eu me lembro muito da infância, eu faço a correlação desse doce com as participações na igreja, né? E assim, eu acredito que Deus aproveita de tudo para fazer com que a gente se aproxime dele, até de um doce, até de uma pipoca que leva a gente a estar perto, né? Eu era uma criança, né? Não compreendia ali as coisas, então essa era a minha participação. Cresci vendo essa participação dos meus pais na missa, não digo nem todos os domingos, mas esporadicamente ali, né? E com o agravante, meu pai vai assistir aqui, mas fazer o quê, né? Era assim. Boa noite, seu Otávio. E em algumas ocasiões, meu pai não queria ir, não ia para a missa, e quando a minha mãe falava em ir, ele dizia, reza para mim lá, né? Reza para mim. E não ia, né? Inclusive, a relação com Nossa Senhora era dele, né? Era difícil, assim. Eu cresci vendo essa realidade, apesar de ter quando eu entrei na escola, né, estudei num colégio, a gente chama lá o colégio de freiras, né, que era justamente o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. É até bonito, porque quando eu vim para João Pessoa, eu fui para a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E eu cresci também nesse ambiente de uma escola que tinha esse caráter religioso, né. Foi assim que foi essa a minha infância. Eu era muito baixinho, tinha um apelido de Neizinho, porque era muito pequeno, né, e de alguma maneira, para me sobressair as brigas com os outros colegas, aos jogos, aos desentendimentos, essas coisas de criança, né? Então eu me apegava de outro lado, nessa parte mais lúdica, nessa coisa junto até mesmo das questões ligadas às atividades religiosas, eu ia me sobressaindo naquilo que eu não tinha, que eu era fraco, ou seja, não tinha força física, aí eu ia tentar me sobressair por outro lado. Foi assim que
eu vivi a minha infância ligada à religião. E na tua infância tu aprontava muito ou era mais tranquilo? Era mais de boa, assim, na escola, fora? Eu acho que esse é o tipo de pergunta que não se faz a essa altura do campeonato, né? Porque já passou, mas... as minhas filhas, Yasmin e Ariela, vou mandar um beijo para elas aí também, elas... né, papai, você fazia isso? Porque elas já me fizeram essa pergunta. Filhas, papai, ele era, não dá para chamar de presidente, porque era o líder, né? Mas eu era o líder na chamada Tropinha Danadinha lá. Do fundo da sala. A gente aprontava algumas coisas lá, coisas de criança, mas aprontava. Meu pai foi chamado algumas vezes na escola para poder falar com a diretoria, esse tipo de coisa, né? Eu tenho até pena. Ele tá perguntando isso, né? Você falou das meninas, de Yasmin e Ariela, porque eu digo a ele, eu faço, olha, tudo isso que você fez quando você era criança, pode comentar à vontade hoje. A partir do momento que fomos pais, cessou, a gente não precisa dar ideia. Mas é interessante, na sequência, que você perguntou da infância, eu saí de Souza, eu tinha 13 anos de idade, né? E eu saí por ocasião de uma doença da minha mãe. Minha mãe, ela foi acometida de uma depressão, e hoje é claro para nós que ela, frente à realidade de vida que se vivia no interior, geralmente na cidade do interior, quando a cidade é muito pequena, então as notícias correm muito rápido, então muitas vezes acabam ocorrendo fofocas, e também meus pais, eles acabaram, principalmente puxados pelo meu pai mesmo, eles acabaram se envolvendo muito no rol da sociedade em si. Sociedade que eu falo é aquela coisa mais ligada às aparências. E foi algo que aos poucos minha mãe não foi mais suportando isso, né? Não foi suportando e aquilo foi enchendo, até que em determinado momento, hoje nós temos clareza disso, né? Até que em determinado momento ela de fato caiu numa depressão, uma depressão profunda. Eu assisti por várias vezes a minha mãe ficar deitada numa cama com um pano aqui nos olhos, cobrindo os olhos, e passar até 3 dias sem se levantar. Chegava a passar 1 dia e meio, 2 dias assim, sem beber água. E eu não entendi, eu era uma criança e é o grande risco que a gente corre quando a gente vê um quadro como esse, que eu passei vendo a minha mãe, né? Talvez pessoas que nos assistam se identifiquem com isso também, porque a primeira impressão que me dava naquele momento é que era frescura, né? É o primeiro pensamento que vem porque você não consegue conceber humanamente aquela realidade posta na sua frente, né? Então, achava que era isso e mesmo diante dessa realidade, o meu pai, aconteceu algo muito bonito, que foi com o diagnóstico da depressão, o médico orientou. Eu não entendo desse assunto, mas o que eu assisti foi isso, foi que em algumas situações, né, de depressão, alguns casos de depressão, uma das formas de tratamento é você ser retirado do lugar onde a doença se instalou. Porque o lugar fala muito ali, cria um ambiente desfavorável para que você saia, né, daquele estado. E o médico, né, que orientava, que cuidava da minha mãe, ele falou sobre isso para meus pais, e a minha mãe olhou para meu pai e disse: se você me ama, me tire daqui. Me tire daqui. E meu pai, a esposa, eu e mais 2 irmãos mais novos que eu, sou o mais velho de 3 homens. Meu pai com o comércio já há 15 anos instalado na cidade de Souza, com essa vida na sociedade, com muitos amigos, muitos contatos, né? Muitos contatos, essa coisa toda. Muitas festas, clubes, etc. Muito muita social, bebida, né? Muito muita social. bebida também. Enfim, então aconteceu que ele teve que... E isso eu admiro muito. Isso foi uma escola para mim, porque ele não titubeou em momento nenhum. Quando ele viu essa situação, ele de imediato, ele já pôs as coisas para vender loja, e nós nos mudamos para a cidade de Campina Grande, né? E eu saí de Souza com 13 anos de idade, fui para Campina Grande. Em Campina Grande passamos 3 anos lá, e desde que saímos de Souza, a nossa situação financeira sempre foi muito agravada. Nós começamos a perder tudo aos poucos.
Nos fomos perdendo, as coisas foram se dificultando. Meu pai sem dinheiro, com a esposa com depressão, 3 filhos para cuidar, dívidas. E eu comecei a trabalhar então com ele, nessa idade, já dos 13 para 14 anos. Nós tínhamos um mercadinho lá em Campina Grande, né? E era meio doloroso, porque eu tinha que estudar pela manhã, eu tinha que ir para o mercadinho e tal, ajudava ele para ele fazer as compras. E minha mãe doente em casa, tinha dias que estava bem, tinha dias que estava mal. Passamos 3 anos, deu errado tudo que a gente montou lá, e a gente veio para João Pessoa, aqui. E aí, mais uma vez, foi aqui em João Pessoa, continuou esse mesmo perrengue, essa mesma dificuldade, e que foram dificuldades, e é um ponto interessante dessa história toda, é que aquela realidade que nós vivíamos em Sousa, por mais que estivéssemos juntos ali no mesmo lugar, mas às vezes acontece isso na vida da gente, né? A gente tá próximo assim, como você agora há pouco queria, ei, vem pra cá. Uma conexão mais... Às vezes a gente quer estar próximo fisicamente, mas por diversas circunstâncias parece que o coração tá a quilômetros e quilômetros de distância. Às vezes tem casais ou tantas outras situações. Às vezes você dorme na mesma cama do seu marido, da sua esposa, mas o coração tá a quilômetros de distância. Era assim que a gente vivia em Sousa, porque tinha essa coisa da sociedade, essa preocupação exagerada com a aparência, com aquilo que era um supérfluo. Aí vem, por isso que eu creio muito, sabe, irmãos, nas permissões de Deus. Aqui claramente, como diz Santo Agostinho, Deus não manda, e está presente também atualmente, atualizado no catecismo da nossa igreja, né? Deus não manda o mal para ninguém. Mas ele permite o mal em algum momento porque ele é tão bom. O catecismo diz que Deus é o sumo bem e até do mal ele tira um bem. E foi a partir da dificuldade financeira e de saúde instalada na minha casa que a nossa família pôde de alguma forma se aproximar como família. Pôde se aproximar de maneira mais com a proximidade do coração. E a gente pôde se entender e se encontrar como família, que passa que vence, que trabalha, que vence as dificuldades juntos. Em meio às tentações da murmuração e em meio à aprovação, que é o que edifica a aprovação. A tentação nos afasta de Deus, para nos levar para baixo. A provação não, ela nos aproxima, ela é difícil, é um problema a ser vencido, mas ela nos aproxima de Deus. Então foi nesse contexto que a gente viveu desde que saiu de Sousa. Essa dificuldade financeira, questão da saúde da minha mãe. E estou falando tudo isso para chegar em qual momento? Chegar no momento em que vocês viram que eu falei um pouco sobre as idas na igreja por causa do docinho e etc. Nesse intervalo todo, aí nós não tínhamos mais participação na igreja. Eu passei aí, então, desde sair de Sousa com 13 anos, até os 16 anos, quando cheguei aqui em João Pessoa, não participava de nada. Até que minha mãe, e aí nós temos muito que agradecer a Deus por aquelas pessoas que nos apresentam a Ele de uma maneira que nem sempre é a mais convencional. E essa história é engraçada porque... mas eu vou contar. É porque minha mãe... A mãe parece que tem no coração... toda mãe, geralmente, ela quer o bem do seu filho. E a pessoa que quer o bem do outro, ela quer dar o melhor que existe. E não existe uma coisa melhor do que dar o Espírito Santo, dar Deus para o outro. Porque não se acaba. E minha mãe quis me dar isso. E ela me falou, aqui em João Pessoa, nós morávamos no Bessa, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, isso em 1996, e ela me obrigou a participar de um curso de crisma. Só que eu já era crismado em Sousa, com 9 anos de idade, eu fui crismado, porque como não tinha muita presença do bispo lá, então quando o bispo passava naquela época, juntava todo mundo, os padres das paróquias anunciavam que o bispo estaria tal dia, ele juntava ali os grupos, então fazia logo tudo, crismava, batizava primeira Eucaristia. Aproveitava o combo. Ali, A crisma especificamente é um sacramento que ordinariamente é o bispo que deve ministrar, Então eu fui crismado 9 anos de idade.
me recordo até, engraçado, que meu pai, eu me recordo dele me falando, meu filho, você vai ser crismado. E na altura dos meus 9 anos de idade, ele me deu autonomia para escolher meu padrinho. O padrinho é sempre aquele que orienta você na caminhada de fé. E você imagine passar a responsabilidade para uma criança de 9 anos que nem na igreja participava. E eu escolhi meu padrinho porque ele tinha coisas daquele tempo, tá? Do tempo de vocês. Tinha um carro na época chamava uma Pampa. Sim. E era aquele que tinha uma carroceria. Eu velho. adorava andar atrás desse carro. Meu avô tinha uma Pampa. Então, nesse cenário, eu fui crismado com 9 anos de idade. Então, aos 16, minha mãe observando isso e querendo me tirar de alguma forma das más amizades ou de qualquer outra má influência e querendo me direcionar para Deus, primeiro ela me propôs participar do curso de Crisma, lá na Nossa Senhora Auxiliadora. Mas eu disse que não queria, que não ia, que isso não era coisa para mim e etc. E ela literalmente me obrigou. E a história engraçada é porque eu morava no segundo andar de um prédio e eu disse que não ia, ela disse, você vai. Eu disse que não ia, ela, você vai. Quando eu vi, ela já estava com um cinturão na mão. E ela foi dando cinturãozada em mim do segundo andar até o térreo e eu fui. Tu vai na vontade ou na marra? Tu escolhe. Tem um militar que trabalhou com a gente lá em Guarabira que ele costumava usar uma frase que era assim: a violência gera compreensão. Gente, calma. Mas seria mais ou menos algo por aí. Pois bem, eu fui fumaçando, com a cabeça quente, com raiva. Aquilo que no primeiro momento parecia que ia resolver, foi me criar ainda mais uma aversão. Mas eu fui e ao chegar lá a coisa mudou. E mais uma vez, se Deus se utilizava do doce para eu querer estar no ambiente da missa, da igreja, né, na infância, nesse momento aí eu conheci as menininhas, né? O primeiro impacto, a isca, vamos dizer assim, que Deus se utilizou naquele momento, foi de fato, conheci as meninas, me interessei. As paqueras. As paqueras Da igreja. Da igreja. Meu Deus, enfim. Né? E aí, eu voltei para casa já querendo chegar. Meus pais foram me buscar e eu não queria voltar para casa. Porque já estava com outros interesses. Participei lá, chegou a época de São João, então tinha quadrilha, da Crisma, era aquela coisa, tinha aquele ambiente de adolescente, de jovem, né, da paquera, aquela coisa. Isso foi o que me atraiu no primeiro momento. Mas aconteceu que passou o ano, eu fui participando das formações todas, e aí, meus irmãos, não tem como fugir daquilo que é a nossa natureza. O catecismo também fala que o homem é capaz de Deus. Fala que o homem nós vimos de Deus e para ele voltaremos. Que há uma tendência dentro de nós, assim como tudo na vida, tudo que existe, que tende a voltar para o lugar de onde veio. A palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então há uma tendência nossa para Deus. Então, por mais que a isca fosse ali as paqueras, etc., eu estava ali ouvindo. E aos poucos, eu considero isso, não considero mérito meu, mas eu acredito sim numa semente de Deus em mim que encontrou uma realidade, que encontrou aquilo que talvez ansiasse sem saber, que era a mensagem de Jesus. Na Crisma você passa ali pelas formações a respeito do nosso credo e você vai, de alguma maneira, se identificando com aquilo. Eu fui me identificando nas minhas limitações, da idade que tinha, etc. Mas fui me identificando com aquilo e aquilo foi me marcando. Hoje eu tenho uma compreensão mais bonita, mais bela a esse respeito, né? Acabei me engajando na igreja. Ao final do ano, eram os seminaristas que davam formação lá. Eles voltaram para o seminário e não tinha mais ninguém para coordenar. E eu me lembro, saí andando pelo meio do Bessa até a casa do saudoso padre Paulo Pires Braga, que era o pároco da época. Fui conversar com ele. Padre, não vai ter mais crisma? Aí ele, você não quer coordenar? Então, veja como Deus faz. Aquele que saiu debaixo de cinturão, né, dizendo que não queria ir,
confrontando a mãe por essa realidade, agora estava sendo utilizado para começar uma liderança, para fazer uma coordenação naquilo que não queria. Assumir um ministério, né? Já estava assumindo. E digo a você que a coordenação de Crisma ela é muito valiosa no sentido de que, como trata da nossa doutrina mesmo, né? Para fazer com que os outros, quem vai lá beber daquilo, confirme a sua fé sabendo o que está fazendo, então você cresce muito em termos formativos. E eu fui aprendendo, fui sabendo, mas eu tenho um lado muito lúdico também, muito sensível a essas realidades que, principalmente quando eu vejo que existem desigualdades, injustiças, e em Jesus eu encontrei a forma, a partir da presença do amor dele, da forma com que compreendi dentro da nossa igreja, isso foi aos poucos me atraindo, né? Me atraindo de maneira que eu fui seguindo dentro da igreja, passei lá desde 1996 até quando casei com 27 anos, desde os 16 aos 27 foi lá em Nossa Senhora Auxiliadora. E nesse meio tempo surgiu, né? Tu tava falando da crisma, né? Uhum. E eu me crismei recentemente, né? E eu considero que foi essa formação da crisma, de fato, a minha catequese. Tudo que eu recebi antes dela me deu uma noção, um certo conhecimento, mas não me deu essa base que veio junto com a catequese da crisma, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer na comunidade. Inclusive, Tiago foi bem impactado, porque a nossa turma começou em 2019 de crisma, 2020 iniciou pandemia, a gente precisou passar para as formações online, aí ele ficava filando a minha crisma, né? Que ele ficava assistindo as formações online, aí ele ficava de ouvinte lá acompanhando. No meu computador e acompanhando o que era Bruno Maia e André. Bruno Maia, André e Raoni. Né? Eram os três que estavam dando a formação. E eu fui muito impactado na formação sobre matrimônio. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e fiquei escutando a formação que Bruno Maia passou sobre matrimônio. Eu achei, assim, valeu como se fosse um curso de noivos, mais que um curso de noivos. Pela profundidade, pela profundidade que ele entregou, ele deu ali para os crismandos na época, né? Então é muito valioso saber. A crisma tem essa beleza, né? Essa faculdade, nos dá essa maravilha de conhecer mais a igreja. Você não precisa de muita coisa para poder se apaixonar pela igreja. Vá no básico e você já se apaixona por ela. Da forma como eu me apaixonei, da forma com que entrei nela, sempre servindo, e aí foi Crisma, JC, sempre interessante, sempre Deus me chamou para estar na frente das coisas, né? Se era na Crisma eu coordenava, se era no EJC, aí era, quando era coordenando um circo, era na equipe dirigente, na época era finanças também, durante um tempo nas finanças, sempre tive essa questão muito ligada, né? Então sempre estava ali à frente porque de fato acreditava, como acredito, né, naquilo ali. E o mais interessante é que é o amadurecimento, porque você já não chega acreditando e já não chega se doando assim do nada, né? Você vai descobrindo, mas eu acho que esse é o exercício da fé. Não via ali, mas ia aos poucos avançando. Até que posteriormente, por ocasião do EJC, aí eu tive uma namorada, durou 7 anos. Depois terminou o namoro e foi quando eu conheci Juliane, que é minha esposa, né? E ela era da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E o diácono Eduardo, nosso fundador da Em Adoração, ele era diácono lá na paróquia de Fátima, coordenava a crisma de lá. E que Juliane também era coordenadora, né? Era monitora de crisma. E o diácono era responsável. Mas aí houveram mudanças e o diácono foi transferido lá na paróquia de Fátima para a paróquia de Auxiliadora, que era onde eu estava, eu era da equipe dirigente, e colocaram o diácono, o padre colocou o diácono para ser responsável pelo EJC. E aí foi quando eu comecei a me relacionar com ele. Só que antes desse relacionamento pela igreja, pela Nossa Senhora Auxiliadora, eu conheci o diácono um pouquinho antes, por ocasião de Juliane. Juliane que conhecia ele lá em Fátima, né?
E aí teve uma confraternização de crisma, Iane já sabe, né? Teve uma confraternização, posso contar, Vazei? Pode. Conte. Teve uma confraternização de Agora eu tô crisma curioso. lá da paróquia de Fátima, que Juliane me chamou, não participava. Era uma confraternização na casa do diácono. A primeira resposta que eu dei a Juliane quando ela me chamou, ô amor, vamos pra casa de diácono, vai ser um negócio de velho danado lá, deve ser um negócio morgado. Eu fico pensando, Daniela, a esposa do diácono, pensando isso hoje, né? Que velho, né? Ju disse que você chegou a dizer assim, a mulher do diácono deve fazer o quê? Só deve rezar o texto todo dia. E assim, há um detalhe, e aí meus irmãos também, para você que nos assiste, nessa época, eu tinha entrado, já fazia algum tempo, tinha entrado na Carismática, na Renovação Carismática, fazia parte de um grupo de oração, grupo Sagrada Família, que nossas irmãs Cristiane, Acioli e Cláudia participavam também, era ali na Fazenda Boissol, lá no bairro dos Estados, e elas já participavam desse grupo de oração também, e eu tocava lá no grupo, aprendi a tocar, que nosso irmão Raoni Mendes abandonou o grupo lá, abandonou o grupo, eu fui aprender a tocar para poder substituí-lo, né? Raoni, direito de resposta, viu? Você vai vir aqui pro podcast. E assim, nós temos que ter muito cuidado, a renovação carismática é algo muito lindo na nossa igreja, né? Mas a gente precisa ter cuidado com algumas pessoas que conduzem e a forma com que conduzem em algum momento, porque eu mesmo caí em algo que muita gente corre o risco mesmo de cair, que é numa espécie de alienação, onde você tudo quer demonizar. Tudo é o demônio. Porque isso aqui não presta. Só para dar um exemplo, eu namorava já com Juliane, nós fomos para um show de Valmir Alencar no Espaço Cultural. Chegou lá, tinha na época, né, existiam umas lojinhas que vendiam uns artesanatos e tinha umas esculturas de umas mulheres negras com os seios assim, de fora e gestante, as imagens, né? E Juliane sempre gostou de artes, ela é arquiteta e tal, e ela, que coisa linda. Aí eu olhava assim, lindo. Aí ela dizia, um dia, quando a gente casar, eu quero ter uma dessa na nossa casa. Eu só se tu casar com outro, porque na minha mesmo não vai ter não. Porque para mim aquilo ali era coisa do demônio. Tanto que, neste cenário da minha cabeça, naquela época, foi que eu fui para a casa do diácono. Para essa bendita confraternização de crisma lá da paróquia de Fátima. Juliana insistiu, eu não queria ir, mas a gente foi. Quando chegou na casa do diácono, no terraço da casa dele, quando abriu a porta, aí tinha lá uma planta. Uma planta, não sei se vocês conhecem, uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Não conheço essa planta. É um tipo de planta que dizem, né? E aí entram as superstições, as coisas do mundo. Dizem que é uma planta, e eu já tinha escutado também, né, no ambiente que eu vivia dessa alienação, eu já tinha escutado que era uma planta que trazia maus fluidos. E estava na casa do diácono. Quando eu entrei e vi aquilo, eu já fechei a cara. O diácono estava fazendo umas pizzas. Ô, Ney, como é tu pessoal. de cara fechada? Como sou eu de cara fechada, eu não sei imitar assim na frente de vocês, né? Eu nunca vi Ney sem um sorriso no rosto. Eu não consigo nem imaginar. Não dá pra imaginar, não. Sei não. Mas enfim, eu fiquei com essa cara fechada. Porque era abusado mesmo. Né? Será que tem foto? Deve ter. Tem uma ali nos bastidores, eu posso lhe mostrar. E enfim, o diácono estava fazendo pizzas, cozinhando para os jovens da crisma e tal. Sentamos à mesa, ele trouxe as pizzas, os refrigerantes e tal. Quando ele sentou, eu não conhecia, né? Ele estava aqui, eu estava do outro lado com o Juliane, e ele olhou para mim e disse, e você, meu filho, conte a sua história. Aí eu olhei assim, ele querendo saber, porque eu estava namorando Juliane e tal, me apresentar ali, e eu só olhei para ele e disse, como é que o senhor, como um diácono da igreja, tem uma planta comigo, ninguém pode na frente da sua casa? E o climão se instalou. Aí, não, ele não deixa não.
Ele não deixa não, ele esbugalhou logo os olhos assim, que ele não deixa sem resposta. E aí começou um novo processo na minha vida, a partir dessa palavra, tanto que isso já faz aí, sei lá quantos anos, 18 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, me lembro as falas, porque ele olhou para mim e disse uma palavra curadora, que eu digo para você também que vai ouvir isso aqui. Se você tem isso na sua cabeça, ele olhou para mim e disse, se você, deixa eu botar aqui por baixo do microfone, meu filho, o Deus que morreu por mim na cruz não fica embaixo de uma planta comigo, ninguém pode. Somente. Ainda hoje me dá vontade de dar mais um gole. E aí eu comecei outros questionamentos diversos, aproveitei para perguntar, ficou aquele clima na mesa, ficava eu e ele ali debatendo e eu colocando questões, né? E ele disse uma palavra bíblica, no fim, que foi o que fechou todo o assunto, foi dizendo que o que mata o homem é o que vem de dentro, não é o que vem de fora. A planta não tem poder nenhum sobre mim se eu não devotar nenhum poder a ela, que mesmo assim virá de dentro para fora, né? Se eu acredito naquilo ali, eu começo a fazer sinapses na minha cabeça que obviamente vão me influenciar. Mas ela não tem poder sobre mim ali. E essa palavra foi curadora. Sabe, do mesmo jeito que eu estava esperando aquele encontro na Crisma, para poder encontrar com Deus, eu estava esperando essa palavra por causa dos conflitos que eu estava vivendo já nessa época de alienação que eu estava vivendo, de demonizar tudo. E encontrei o oposto, porque na época o diácono era o teólogo, não queria saber de carismática, de nada, não queria saber de oração em línguas, esse tipo de coisa, nada. A partir daí começou uma belíssima amizade, porque na época eu era só um menino, um jovem, não tinha nada. E ele me dava toda a atenção. Eu me lembro quantas vezes eu ia dar carona para ele, para poder ir bebendo, perguntando as coisas. E a gente ainda parava na frente da casa. Ele ficava até 11, 11h30 na frente da casa. E eu perguntando, me dando atenção. Eu não tinha nada a oferecer. Era por amor, por salvar uma alma. Já tinha... Há 18 anos já existia essa vocação. Quantas vezes eu escutei Daniela, a esposa dele, né? Eduardo, né? Cadê? E foi assim que começou essa história bacana que transcorreu pela JC, até que mais adiante, né? Porque é um lapso de tempo muito grande, Sim. São muitas coisas, não cabe também aqui. Até que chegou a questão... Nós vivemos 3, 4 anos juntos ali na JC, na equipe dirigente, formou-se uma parceria. Eu consegui conciliar os conflitos que eu estava vivendo na carismática com essa questão mais teológica, mais racional também. Consegui equilibrar essa coisa que eu estava vivendo, né? Até que surgiu, enfim, a questão da comunidade. Que na realidade vocês conhecem, primeiro foi o ministério. Eu estava ali indiretamente presente desde aquele início. Por quê? Porque o diácono estava com os irmãos gravando um CD e precisava de um patrocinador. E eu enxerguei naquele CD que eles estavam gravando uma oportunidade de negócio. Business. Queria ficar rico. Investimento. Queria ficar rico. Imagine, o diácono cantando, ele mesmo disse que ele tem voz de tarraxa, não sei das quantas que ele fala, que ele não canta, e eu estava investindo no CD, ia pagar X, ia ganhar 3X. Até hoje ainda tem caixa desse CD lá pela comunidade. Mas eu costumo dizer que foi o maior pagamento, o maior lucro em adoração. São as almas que são salvas para Deus. Podia ter dado o dinheiro que fosse e que não deu, mas ali mesmo Deus, eu acreditei naquilo, tá certo? Que foi outra motivação, né? Sempre tem isso, tá percebendo que a gente entra para uma motivação para um outro fim, né? E sai na correta. Exatamente. A partir dali, eu comecei, por incrível que pareça, eu passei 2 anos quando o diácono surgiu com essa realidade de ministério de música e também com essa coisa de comunidade, e de carismática principalmente, eu dei uma afastada dele.
Porque nós criamos uma amizade, eu ia para casa dele, ele ia para mim, nós frequentávamos as casas ali, partilhávamos a vida juntos, né? As famílias da gente, né? Eu, desde pequeno conheço os filhos, a esposa e vice-versa, né? A gente cresceu assim. E de repente eu vi que eu estava perdendo essa realidade, né? Porque ele tinha acabado de entrar nessa vertente carismática, por ocasião do envio dele para a comunidade Maná, pelo bispo, né? E lá começou com oração em línguas, com repouso e etc. E como é que pode, eu passei tantos anos com ele combatendo isso, e de repente essa realidade, aí eu comecei a dar uma afastada. Eu queria manter a convivência que nós tínhamos, mas não estava aceitando o fato desse homem novo, desse rebatismo no espírito que ele passou, né? Que a maior transformação está aí. Porque quem conheceu o diácono antes, como eu conheci, olha, tem que ser uma pancada muito grande para quebrar uma pedra como era. Então nisso eu já reconheço uma graça. Nisso eu já reconheço uma presença de Deus. Porque é diferente eu pegar esse copo, tirar daqui, botar aqui, tirar, beber água, encher água, do que quebrar algo que está no coração do outro, né? A palavra já diz: eis que tirarei de vós um coração de pedra e porei ali um coração de carne. Não é um processo fácil. E aconteceu nele, só que eu não acompanhei, passei 2 anos meio distante. Graças ao nosso querido irmão Bruno Maia, que estava lá como um cofundador histórico hoje, estava lá presente, e quem conhece o Bruno Maia sabe da seriedade e também até da própria necessidade que ele sempre tinha de não acreditar em qualquer coisa, né? Então ele ficava, Ney, você precisa ver o diácono. Você precisa ir lá na Maná. Tem acontecido umas coisas, o diácono tá diferente, Ney. E ele ficou insistindo nisso tanto que eu acabei indo um dia. Se eu não me engano, era na quinta-feira lá. Acabei indo um dia, tinha um terreiro na frente, assim, até você chegar no local das cadeiras. E quando eu entrei, aí só escutei aquela voz do diácono orando em línguas, que eu nunca tinha escutado. Eu parei no meio, eu volto ou não volto? Já estava lá mesmo, entrei, já cheguei meio atrasado, fiquei do lado de fora, e o diácono me chamou. Ele do palco me viu, aí apontou e fez assim. E eu me fiz que não vi, as pessoas olhando para trás, para saber quem era que ele estava apontando. Ele fez mais uma vez, um povo olhava para trás. Depois que se viraram, eu me levantei e fui, fiquei do ladinho do palco. Aí ele fez uma coisa que todo mundo se irrita. Depois que ele terminou uma oração, ele passa e solta o microfone na minha mão. Reze. Aí você imagina eu no estado que estava, afastado dele, com dúvida com aquilo, chateado com aquilo. Aí fui rezar diante de Jesus Eucarístico. E eu me lembro dessa oração também, já faz anos, porque aconteceu algo inimaginável para mim. Fiz uma oração dizendo às pessoas que naquele momento adorassem a Deus pelo que Ele é, que você trouxe. Vocês estavam trazendo muitas coisas e pedindo muitas coisas a Deus, mas que naquele momento a gente adorasse a Ele pelo que Ele é e não pelo que eu preciso. Às vezes a gente acha que ama o outro, mas só precisa dele. A gente acha que ama a Deus, mas só precisa dele. E isso não é amor. Por que eu me lembro disso? Porque no dia seguinte chego na minha empresa. Aí lá tinha uma gerente, na época, não está mais hoje na empresa. E eu fui despachar na sala dela umas coisas. E aí, depois que terminou, ela comentou comigo, Otávio, lá me chamam de Otávio, né? Otávio, ontem eu fui lá na Maná. Menino, tu acredita que eu repousei no espírito? Aí eu, como assim? Teve uma hora que subiu um menino lá e ele disse que eu precisava adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que eu estava precisando. Eu estava pedindo a Deus que eu engravidasse, que ela não podia engravidar, né? E ela estava só pedindo, toda quinta-feira ela só ia por isso. Ela é mesmo, né? Aí foi adorar a Deus. Quando levantou os braços para adorar, que o menino fez a oração, ela repousou. Como é que eu não acreditava naquilo? Aí ela vem dizer para mim, a partir de uma oração que eu estava fazendo ali, né? Você vê que é a graça do Espírito mesmo, né? A gente não é nada, né? E aí acontece uma coisa dessa. Aí eu comecei a me abrir, né?
Até que, ainda nessa época tinha ainda as coisas do AJC, e aí entra na questão do meu chamado para consagração, né? Que naquela época não tinha como existe hoje as fases. Sim, né? Naquela época existia a revelação, ela se dava em torno de que para ser consagrado, para entrar no grupo consagrado, tinha que ter a confirmação de pelo menos 3 outros consagrados. E aí foi numa segunda etapa de EJC, lá no Altiplano, num local chamado R-Cetera, que o diácono tinha me pedido para ir lá conduzir uma adoração para esses jovens, porque eles tinham outro compromisso e iam se atrasar muito com o ministério de música, né, em adoração. E eu fui. Só que eles acabaram chegando mais cedo mesmo, antes do previsto. Quando eles chegaram, eu fui me despedir para ir embora. Aí foi Bruno Maia que disse, não, fica aí, vamos adorar com a gente. Eu, tá certo, fiquei. Samaritano dá-me de beber, né? Esse é o convite, né? E aí, resultado, aconteceu que ficava ali Bruno ministrando, eu ministrava um pouco. O diácono com os jovens lá no meio, a música desse jeito que a gente conhece, né? Aquela coisa forte, potente, já emanando ali. Aí, de repente, Bruno vem, reza em mim, diz, Ney, estou sentindo... Todo mundo que fala de Bruno quer imitar a voz dele. É porque tem que trazer a imposição da voz. Estou sentindo o óculos aqui, cara. Ney, estou sentindo no coração que Deus quer você mais perto de nós. Ponto 1. Transcorreu mais um pouco na adoração, lá vem o diácono, sai do meio, deixa Jesus no meio lá, os jovens ao redor, ele sai de lá, entrega o microfone lá para Bruno, vem, para do meu lado, põe a mão na minha cabeça e começa a rezar. E eu sem compreender nada. Daí a pouco chega nossa querida irmã Terezinha, antiga Márcia Jorge. Na época, Márcia Jorge. E chega do meu lado e do diácono, que estava ainda rezando em mim, chama os dois assim e diz, diácono, Deus está botando no meu coração que Ney é consagrado. Aí o diácono começa a chorar, aí ele já me agarra assim, pelo pescoço, ele grandão, ele chora, e ele abraça, e eu fico ali sem saber o que fazer. O que é isso? Alguém me socorra. Aí eu não entendi nada. Quando ele saiu, me deixou lá, voltou para perto de Jesus. Ao final da adoração, reúne-se o grupo dos consagrados para fazer a oração. E ali há uma revelação. Eu não sabia dessa coisa das 3 pessoas. E ele diz, eles me explicam essa realidade do que eles estavam vivendo. E diz que aconteceu que Bruno veio, sentiu no coração que deveria estar mais perto. O diácono sentiu no coração quando estava com Jesus lá no meio, mas, por prudência, por ter uma relação de amizade tão longínqua comigo, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, se for da tua vontade, me confirma, para que não seja do meu coração, do meu humano. Aí foi a hora que ele saiu e foi rezar em mim. Foi o segundo. Aí chega Márcia Jorge, irmã Terezinha, lá, e a terceira, por isso que ele começa a chorar, porque foi a confirmação que ele tinha pedido, e eu, na minha vida, eu tenho isso, desde sempre, desde os 16 lá, e não é mérito, é coisa de Deus, é a semente plantada daquilo que a gente falava da natureza de Deus em nós, né? Da nossa natureza em Deus. Quando eu sinto que é de Deus, não há nada mais importante. A quem irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Então, o que é de mais importante na vida do que um chamado de Deus? Então, eu senti naquela hora que era Deus chamando, que era um chamado de Deus, que era coisa de Deus. Então, nessa hora, na força do Espírito, eu consegui superar todas as dúvidas, todas as inquietações, todos os questionamentos que me tinham ainda no coração em relação a isso. Porque nessa hora, a gente cega para as razões humanas e a gente se abre para a virtude da fé. A gente se abre nessa hora. E foi seguir. Foi assim que eu entrei como consagrado.
Hoje eu até tenho, eu digo a você, eu tenho vontade de participar mesmo do vocacional, do pré-discípulo, para ter o prazer de vivenciar cada fase como ela é. Porque na época não tinha. Certo? Eu tenho certeza que o Senhor já escreveu isso no meu coração. Está escrito, porque senão ele não tinha me chamado. Tal qual escreveu no dos consagrados. Mas eu ainda vou fazer isso. Ainda vou fazer isso e foi coisa de Deus e aqui estamos. E Ju, quando é que vocês casaram? Quanto tempo de casado? Onde é que ela é consagrada também na comunidade? Ela consagrou no mesmo tempo que você? Como é que foi essa... Como é que foi o discernimento do casamento? Eu acho que é interessante... Não, primeiro assim, nunca teve dúvida que a vocação ia ser matrimonial, a sua. Olha, quando eu tinha 17 para 18 anos, pensei em ser padre. Pensei. Tava namorando, mas pensei em ser padre. Como tava namorando, eu imaginei ir com a namorada da época para a comunidade. Pensei em ir para Canção Nova. Olha, eu digo a vocês que existe pessoas, Juliane, eu já falei sobre isso para ela há muitos anos, e na época ela não concordava, mas ela sabe que hoje é assim. Existe um chamado de Deus para cada pessoa. Existem os eleitos do Senhor para certas missões. Não é porque a pessoa é mais ou menos que outra, mas existe uma composição relacionada a um chamado, a uma missão. E eu não sei, no meu coração estava plantada uma semente ligada ao Senhor. Uma semente que não me permite viver distante dele. Em qualquer das situações que eu viva no mundo, mas naturalmente é uma tendência natural, não é força. Não consigo me desvencilhar disso. Seria inimaginável na minha vida eu chegar a ter a concepção de que o mundo é isso aqui, essa carne, e eu enxergar o sofrimento de tantos irmãos, de tanta gente, e não ter um Salvador para vir em socorro à nossa fraqueza. Seria muito sofrido para mim mesmo viver assim. É difícil, mas não consigo conceber essa realidade. É por essa inclinação e é por essa adesão na pessoa de Jesus que tenho esperança em viver, né? Essa salvação mesmo. E é tanto que eu já tinha pensado nisso, mas tinha também, assim como o diácono teve no processo inverso, ele já estava no seminário, apesar de só querer ser religioso, mas sentiu no coração a vontade de ser pai, eu também senti. Eu digo a você que hoje, depois de entender as coisas, eu costumo dizer, Basei, que o dia mais importante da minha vida, eu não tinha consciência que era, porque eu era criança, mas foi o dia do batismo. Porque nele eu fui inserido no corpo de Cristo e toda essa salvação que eu estou falando aqui foi quando se tornou realidade. A partir do momento que eu compreendi isso foi importante demais para a minha vida. Mas tirando isso, o dia mais importante da minha vida foi o dia do meu casamento, né? O dia do meu casamento foi o dia em que eu me lembro claramente dos olhos de Juliane, para mim, aqueles olhos grandes, lindos, castanhos assim, brilhando, e a gente trocando ali aquele consentimento entre nós. Porque é uma confiança e uma entrega. A própria... Eu gosto muito da visão teológica em torno da visão da igreja, da relação de Cristo com a igreja e a relação matrimonial entre um homem e mulher. Ela estava ali se entregando a mim e eu a ela, confiando inteiramente a vida dela naquela união que estava sendo montada naquela. Eu sei que tem pessoas, você vai perguntar, foi o nascimento do meu filho. Não, o meu foi o dia do meu casamento. Porque ali assumi essa vocação e senti, eu pude vivenciar essa entrega. Como que essa entrega de Cristo à igreja foi naquele dia. Não é fácil, eu fico pensando, né? Para a mulher, olhando ali, como será? Será que ele vai me tratar bem? Será que vai... E vice-versa. Construir juntos, viver juntos essa realidade em Cristo, né? É até bonito que a alegria do amor, né? A gente conversava um pouco aqui antes. Eu venho justamente acho que é uma exortação apostólica, exortação apostólica, isso.
do Papa Francisco, que fala justamente dessa visão da família tendo Cristo como grande meta, né? E esse foi um dia muito bonito porque é uma mulher de Deus. E a partir dessa relação foi que nós pudemos vivenciar também muitas coisas que na vida para muita gente é peso, e para a gente também foi pesado, é pesado, mas são coisas que nesse contexto da salvação que eu tanto acredito, é o que me aproxima do céu. É quando eu consigo de alguma maneira me aproximar mais da cruz de Cristo. E quando eu falo da cruz de Cristo, é quando eu consigo participar um pouco também do sofrimento dos meus irmãos. É quando eu também passo. Mas passo em Deus. Eu gosto muito de dizer, repetir que toda cruz vivida na perspectiva de Jesus, ela gera ressurreição. Toda cruz vivida na perspectiva humana e da murmuração gera morte. Somente. Então eu gero ressurreição. Eu falo isso porque, de fato, hoje Juliane é consagrada também da comunidade. Ela poderia ter sido e ela sente tanto quando se fala disso, ela poderia ter sido uma cofundadora histórica, que ela foi chamada inicialmente, desde o início, teve por ali, mas abandonou. Deu trabalho no início, até quando eu mesmo fui chamado para a consagração, com essa história que contei, porque na época nós tínhamos acabado de ter a nossa segunda filha, a Ariela. Com um mês após o parto, né, Juliane foi diagnosticada com uma doença chamada esclerose múltipla. É uma doença autoimune. E basicamente ela foi, quando deu o surto, ela ficou com um lado esquerdo, se eu não me engano, perdeu ali muitos movimentos, teve dificuldade de falas e de visão. Visão turva, dupla, não sentia as pernas ali. E a gente conseguiu ver esse diagnóstico. E foi numa época que ela estava muito ligada ao trabalho. E assim, foi interessante porque ela mesma reconhece que foi a partir daí que ela se reencontrou com Deus. Aquilo que eu falava sobre a provação. A tentação é para nos afastar de Deus, mas a aprovação não, Deus permitiu. Digo para você que vai ouvir isso aqui também, que você que passa por essa provação, por esse problema hoje, você tem sim a faculdade de utilizar essa dificuldade, esse espinho na carne, como uma provação na sua vida. Porque Juliane estava se perdendo, ela mesma reconhece, ela já testemunhou isso abertamente. Ela mesma reconhece que ela estava se perdendo, dedicada ali ao trabalho. Tem mal dedicar em trabalho? Não. A menos que você coloque ele no centro da sua vida. E aí você começa a se desgastar a sua saúde, começa a ficar insensível para as coisas de Deus, que era o que estava acontecendo, né? Os valores vão perdendo, e quando você vai perdendo esses valores, o abismo fica ao lado. Então Deus resgata Juliane, se utilizando, ele que é o sumo bem, se utiliza do mal da esclerose para dizer assim: ei, olha para a tua vida, eu te selei, eu te escolhi, você é minha eleita, né? E não é isso que vai te derrubar, muito pelo contrário, que vai te trazer para mim. E ela reconhece que ali ela parou, ela não podia mais, ela é arquiteta, não podia mais fazer projetos. Mas a partir dali, ela se aproximou novamente de Deus e ela começou a compreender. Ela reclamava. Hoje se tem maridos que reclamam das esposas que vão para a comunidade, que vão para a igreja, etc. Na época ela reclamou, porque ela estava com esclerose e em algum momento eu estava me dedicando também à comunidade, obviamente sem deixar de cuidar de casa. E o mais bonito, Juliane, é que eu me recordo da primeira reunião de consagrados. Essa eu me lembrei agora, porque primeira reunião de consagrados na primeira casa, e eu achava que todas seriam daquele jeito. Eu me recordo que estávamos nós no quartinho, né, que não era um quartinho, né, era a Capela do Santíssimo, né, muito bem organizada lá, com toda a dignidade, e
o diácono propôs a dinâmica de, diante de Jesus, nós rasgarmos os consagrados ali, naquela época, rasgar o coração entre si. E eu estava vivendo essa realidade com o Juliano, essa dificuldade. E eu fui o primeiro, eu abri logo a boca, não tinha proximidade, muita proximidade ali, a não ser com o diácono, mas com os outros irmãos, estava Ramon, Bruno Maia, né, os primeiros. E eu rasguei o coração naquele momento do que eu estava sentindo. E eu me recordo da palavra do nosso fundador. Ele, quando eu rasguei o coração, falando da dificuldade com Juliane, da dificuldade de cuidar dela, da doença, da dificuldade de estar vivendo na comunidade ali naquele início, ele se emocionou, chorou e disse: meu filho, diante de Jesus, a partir desse dia, a sua família também é nossa missão. E desde então eu tive, daí para frente eu tive mais flexibilidade em relação aos compromissos, etc. E notei assim uma preocupação dos irmãos consagrados, daquilo que eu precisava, se precisava de cuidar de meninos, de levar para não sei onde, enfim, era aquela disposição de ser família. Que eu acredito que essa é a grande virtude da Em Adoração. Isso. Não é um lugar onde a gente se junta para fazer um evento e rezar de alguma maneira, mas é um lugar onde a gente se reúne para fazer isso e cuidar um dos outros. Essa dinâmica de cada um ter um acompanhador, um formador, né, que por muitas vezes é junto. até mal compreendido, né? Como se fosse uma tentativa de invasão ou de querer saber da sua vida, quando não, é só zelo. Até cuido, né? É cuidar, é estar ligado ali, sentindo Até porque o coração se trata de outro. uma formação em torno do carisma. É claro que vai gerando uma relação de confiança e, na medida que a pessoa se sente à vontade e vai querendo partilhar coisas da vida, se entra. Né? Mas, de maneira geral, é esse cuidado. Quantas vezes não foi o diácono esse pai, esse pastor para muitos? Então, assim, a comunidade teve esse papel importante na minha vida, de maneira que não tem como fugir. Juliano foi vendo o testemunho, assim como milhares de pessoas vão vendo os testemunhos daquilo que acontece lá dentro, e quem se aproxima de coração aberto testemunha a verdade que a gente vive. A verdade, quando eu falo a verdade, é a verdade na imperfeição. Voltando um pouco aí, vão controlando aí esse... Podem me interromper também aí. Não, mas Fica à vontade. Pode Todo mundo vontade. brinca que alguns me chamam de Neide Melo. Porque durante muito tempo, e principalmente quando eu conheci o diácono naquela fase racional, eu fui para um show do Padre Fábio de Melo. Nas antigas, ele ainda era desconhecido, não deu nem meia quadra do ambiente aqui em João Pessoa. Juliano me chamou. Primeiro que eu ainda estava naquela fase alienada. Quando ele entrou, eu vi as roupas dele, aí não, isso não é padre, não. Já fui logo fazendo julgamento, já fiquei de cara fechada. Já fiquei de cara fechada. Mas quando aquele homem abriu a boca para falar, aconteceu uma coisa diferente. Aconteceu algo diferente e me lembro também das palavras, porque foram... Não tem aquelas palavras que acontecem na vida da gente que você viveu de um jeito até aquela hora. Aí quando você escutou aquilo... Virou a chave. Virou uma chave. Virou uma chave. E eu me recordo que, primeiro, ele usou de uma música popular brasileira para fazer uma reflexão teológica. É aquela música... Cara, dizem que é de Herbert Viana, né? Não, dizem não. É de Herbert Viana, mas é mais conhecida com Ivete Sangalo cantando, que é Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Se eu não te amasse tanto assim, não vou cantar. Talvez não visse flores por onde eu vi. Tá? Ele fazia reflexão que só aquele que enxerga o outro com o olhar de Jesus, mesmo que o outro esteja sujo, não esteja na melhor das aparências, quando a gente lança sobre ele um olhar de Jesus, só assim a gente consegue enxergar o jardim de flores que existe no coração dele. Sabe aquela coisa que eu vinha falando do amadurecimento desde a crise, daquela semente, dessa realidade de amor, caiu no meu coração. E superou, e me virou mais ainda a chave. Teve muitas outras coisas, mas, para resumir, ao final de tudo, ele terminou dizendo assim, que
Na vida, né, a gente acha que ama as pessoas, mas é a dificuldade de amar os inimigos, e só quando a gente ama como Jesus amou é que a gente tem essa capacidade de amar o outro mesmo quando ele não merece. Quando o outro não dá condições para que eu ame. E ele vinha falando na lógica de Judas, traidor de Jesus. Ele falou, Judas está sentado à mesa. Jesus está sentado à mesa com seu traidor. Ele dá o pão a Judas. Que você, e termina dizendo, que você possa amar como Jesus, para que um dia, se você tiver que celebrar a sua última ceia, o seu Judas possa estar sentado à sua mesa. Eu, meu Deus, é isso, sabe? Essa é a grande beleza, a grande maravilha daquele que uniu seu coração ao coração de Jesus. Porque no fim das contas, todas as orações, toda a devoção, toda a fé, os sacramentos, é para que de alguma forma a gente traduza a nossa vida nessa realidade. Para que a gente se amando como irmãos verdadeiramente, a ponto de dar a vida pelo nosso inimigo, de amar até o nosso próprio inimigo. Os evangelhos dessa semana estão falando sobre isso. Através daí é que nós encontramos em Cristo a salvação. A partir daí é que a gente começa a construir aqui, a gente faz uma espécie de prenúncio do céu. Porque aqui, nesta realidade, eu consigo transpor, superar as minhas limitações, desejos e inclinações ao pecado em favor do outro. É a grande beleza do amor de Deus, é quando eu saio do centro para colocar você no centro. E aí eu já não olho mais para mim. E essa é a grande, no meu caso, e eu acho que é a grande maravilha das pessoas que se apaixonam por Jesus, é essa. Eu sempre gosto de dar o exemplo do filho, né? Quando você tem a capacidade de... você daria a sua vida pelo seu filho. Pelo meu filho eu daria. Tem um amor ali que nem se compara ainda ao que é o amor de Deus. Porque é o seu filho. Ainda tem uma condição, é o seu filho. Talvez você não desse pelo outro. Mas Deus não. Deus deu por todos nós. Pelo drogado, pelo que não é, pelo alcoólatra, pelo que não é, pelo que, segundo nossos julgamentos, merece, mas também pelos que não merecem. Para que, uma vez eles encontrando em Cristo essa abertura, eles possam se converter. Talvez não tenho dúvidas de que essa identificação do meu coração com o coração da samaritana. Porque quando eu vi o diácono pregar a primeira vez sobre João 4, meu irmão. E aí juntou aquilo que era o tempo do homem teólogo, do racional, ao místico da carismática. As coisas equilibradas, cada coisa no seu lugar. Aí sim a coisa funcionou. Porque quando eu vi aquela realidade da mulher impura, da mulher que ninguém dava nada por ela, sendo acolhida pelo Cristo, realizando tudo aquilo, né? Onde estão os adoradores que o Pai procura? Onde é que eu devo adorar? Deus é Espírito. Então, aí, por isso que meu nome estava escrito ali, por isso que o carisma já estava naquele dia, porque talvez era a peça que faltava, né, para essa configuração verdadeira no Espírito com a pessoa de Jesus, através do carisma. Caramba! Que história! Que história! E sabe uma coisa, Ney, que eu senti quando eu cheguei na adoração, isso eu acho que eu comentei em outros podcasts, foi que naquela minha impureza, naqueles meus pecados, naquela minha sujeira, né, até Padre Léo falava, né, do estrume que eu sou, né, da coisa ruim que eu sou. Então, da coisa ruim que eu sou, eu cheguei na adoração e eu tive o acolhimento familiar. Da minha sujeira, da minha vida suja, a adoração me acolheu. Ela me acolheu, ela viu
Daí vem Ela viu o Filho amado de Deus antes de ver qualquer coisa. Antes de ver qualquer coisa. E o diácono, ele tem essa percepção de ver uma planta florescendo ali, sabe? Uma árvore que vai dar frutos. E aquilo ali me encantou. Com as minhas resistências, com eu não queria ir também para a comunidade, com o meu não provocacional, que depois se tornou um sim. Então, a gente vê essa família dentro da comunidade. Às vezes a gente acha que a gente tem que primeiro se ajeitar, se moldar para poder ir para a igreja, para poder chegar próximo de Deus. Quando na realidade o Senhor está dizendo, não, venha como você está. Venha como você está. E não é dando méritos ao pecado nem às imperfeições. Não é isso. É porque se tem um lugar onde a gente pode se lavar, é lá. Exatamente. A gente fica muito ligado, às vezes, aos pré-julgamentos que a gente faz. E aqueles que a gente faz de nós mesmos, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo achei que não era digna de estar lá, de estar na presença de Deus, de comungar, de receber Jesus, né, na Eucaristia. Eu lembro que foi até uma partilha que eu fiz com o padre Fábio Calixto, na Casa da Misericórdia ainda, e foi aí que eu finalmente, assim, óbvio que havia ali também aquele, por mais que eu tivesse perdida no mundo e tudo, mas eu tive uma base catequética, alguma coisa assim, e eu não me achava em condições de recebê-lo na Eucaristia, né? E aí foi aí que eu fui confessar, foi aí que eu fui conversar com o padre Fábio, e ele falava justamente isso. Ele fez, veja bem, minha filha, nenhum de nós é digno. Uhum. Isso não é um privilégio seu, né? Porque eu tava me colocando, não, porque eu não sou digna, porque não sei o que. É eu. Não, nenhum de nós é. Mas ainda assim, ele tá dizendo, venha. Exato. Eu tenho esse remédio para você aqui. Eu vou lhe lavar. Imagine uma pessoa que talvez você diga assim que odeie. Isso vem também, essas palavras, elas vêm muito do diácono. Claro que em primeiro lugar vem de Jesus. Mas na vida nós temos pessoas que vão traduzindo para nós, em atos, em palavras, aquilo que Jesus nos ensinou. Vem muito, tem algumas músicas do Padre Fábio, algumas palestras que ele fala muito sobre isso também. E o diácono também, na época, muito na mesma linha. Que fala assim que, imagine alguém que você diz hoje que odeia. Imagine que por alguma razão você conseguisse ter o amor dessa pessoa como você gostaria de ter tido já desde sempre. Veja a alegria que seria. Alegria para, sei lá, um filho que hoje diz que odeia o pai porque de alguma forma o pai abandonou. Na realidade ele só diz que odeia porque não teve o pai do jeito que ele gostaria de ter. Imagine se por alguma razão, e essa razão, quando isso acontece, sem dúvida, é o amor de Deus, que é o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A palavra em Coríntios ainda diz que o amor jamais acabará. E aí o diácono fala, né? Se acabou é porque não era amor. Mas o amor jamais acabará. E imagine que por alguma razão, por esse amor, esse pai volta e o filho tem o pai da forma que gostaria. Essa é a alegria do encontro de Deus com aquele que se dizia indigno. Ele chegou. Chegou a hora do meu filho. É um encontro do filho com o pai. O filho que se achava indigno. Veja, o pai que quer amar, que já ama, mas o próprio filho, pelas barreiras próprias, não se permite. Muitas vezes porque se acha indigno. Né? Enfim. Então, essa é a grande virtude. Tanto que o Padre Fábio, numa música, diz que o ódio é uma forma estranha de amar. Porque você diz que odeia, mas na realidade você ama. Só diz que odeia porque não tem o amor do jeito que gostaria. É muito bonito, é muito forte. É lindo, é forte. Ô Ney, deixa eu te perguntar agora. Como veio o discernimento para o diaconato? Muito bem. Para o diaconato, primeiro de tudo, se alguém me perguntar que é um sonho, não é um sonho. Primeiro, eu acredito que
se eu escuto alguém dizendo assim, não só para o diaconato, mas para qualquer outra coisa que relacionada a alguma missão na igreja, sempre foi um sonho ser diácono, já me dá uma conotação de que me parece ser um projeto pessoal. Para mim, o diaconato é uma resposta a um chamado. E eu falo isso porque eu saliento, isso é importante para todo missionário que escutar isso. É importante porque na missão, no chamado de Deus, nem sempre vai haver realização. Ou, mais profundo ainda, né? Vamos entrar na área do Judas ali. Mais profundo ainda às vezes, a realização vai ser perder. É quando você se realiza perdendo, sofrendo por causa de Jesus. Talvez a mesma sensação que Jesus sentiu quando na ceia, depois que ele dá o pão a Judas e Judas sai, ele diz, agora o Filho do Homem foi glorificado. Como é que pode alguém ser glorificado no momento da traição? Por que Jesus diz isso? Porque naquele momento ele amou o seu traidor. Assim também é nos chamados à missão. E eu encaro o diaconato, encaro as missões que o Senhor me dá com essa realidade. A ponto de sofrer. Às vezes, meus irmãos, vocês estavam falando aí do ser presidente, etc. Atrás desse nome aí, que as pessoas até brincam. Mas tem uma série de responsabilidades que, se eu tirasse da minha vida hoje, como minha vida seria tranquila. A minha vida seria tão mais tranquila, mas eu não sei viver sem sofrer por Jesus, sem perder por Ele, sem gastar por Ele. Talvez eu tivesse mais coisas, mais bens do que tenho hoje. Mas, como diz a música, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É o primeiro passo ter a consciência de que o que eu tenho não é meu. De que tudo veio de Deus e para Ele voltará e é a Ele que eu devo ofertar. Do mesmo jeito que Ele me deu bens, e Ele me deu a minha família. A família também é obra de Deus que eu preciso cuidar. A comunidade é presente de Deus e eu preciso cuidar. Todas essas coisas estão dentro da realidade desse equilíbrio em Deus, porque são chamados de Deus que eu dei a resposta. Então, isso foi um processo, o diaconato foi um processo de crescimento e maturidade. Porque, como eu disse a vocês, que aos 17, 18 anos tive essa vontade, esse desejo de ser padre, é porque, de alguma maneira, Deus marcou em mim, no coração, essa inclinação para o serviço. Está aqui dentro, é uma questão de vocação. Mas só pode servir, ter vocação como diácono? A messe é grande, os operários são poucos. Uhum. Quantas comunidades nós já passamos, na Paraíba e na Amazônia, que não tem padres para celebrar? Eu não posso ser padre, lógico. Mas um diácono é presença, vamos dizer assim, institucional da igreja. Né? Porque todos somos povo de Deus. Mas o diácono carrega ali um munus também. Claro que ele não pode consagrar, etc, etc. Mas é uma presença. Se a messe é grande e os operários são poucos, eis aqui um operário para trabalhar na messe. Por essa razão. E se eu tiver, né, seria muito bom que as pessoas entendessem isso, porque hoje em dia há um movimento, meus irmãos, as pessoas querem Deus, mas não querem a instituição. É um processo de secularização e de indiferentismo religioso. Hoje muita gente quer ali, bebe um pouquinho dessa religião, dessa seita, dessa aqui, e por aí vai, porque ninguém quer mais, por isso que eu ressalto isso, ninguém quer mais sofrer nada. Ninguém quer mais se propor a perder nada. Nem em nome dos seus próximos, quem dirá em nome de Deus que você não vê. Já diz a palavra também, né? Se não consigo amar o próximo que eu vejo, como vou amar a Deus que não vejo? Falta o quê? Fé. Então, é hora de se gastar, é isso aí, eu quero me gastar por Ele, porque nele está o sentido da minha vida. Esse é o discernimento. Que é algo que já existia no meu coração, esse discernimento de servir da melhor maneira.
as coisas e o perfil e a vocação foi me conduzindo para isso, até que há 5 anos o diácono me perguntou: filho, você sempre teve essa vocação, etc. O que você acha? Acha que está no tempo? Vamos rezar? Não, diácono, eu aceito. Vamos propor. E assim, eu compartilho também aqui com vocês que algo da minha vida que eu já entrego, na medida que eu tenho o costume, a prática, o hábito de entregar os meus caminhos a Deus. Eu não creio nele. Ele não é a verdade. Não é a realidade da minha vida. Então, tudo na minha vida eu entrego. O Senhor está aqui. Agora eu entrego e vou caminhar. Eu não vou esperar aqui, porque o que acontece muito é isso. Você entrega a Deus, aí vai, quer rezar, quer ir num intercessor para que alguém confirme em você por A mais B e já lhe dê no presente a segurança que você quer do futuro. Mas caminhar em Deus é caminhar na fé, e a fé não presume ter a segurança. Se fosse assim, era bom demais. Imagine se há 18 anos eu tivesse a garantia, não, que hoje estaria aqui. Se o diácono, quando fundou a Em Adoração, se tivesse a segurança, a certeza de que estaria assim hoje. Talvez ele nem tivesse ido, né? Porque já é outra realidade, né? A dificuldade, etc., que se vive. Então, esse foi o discernimento, uma coisa que foi acontecendo naturalmente ao longo da minha vida e que se mistura com a vocação de servir, de amar, e nessa certeza de que nem sempre causa realização, mas às vezes a gente tem que estar preparado porque a realização é perder, é sofrer em nome de Jesus. E você se alegra com isso, como diz o nosso baluarte, São João Batista, né? Estamos já chegando aí no dia dele. Sofrer a minha alegria, a alegria que está em Jesus, né? Está em sofrer por ele. E anunciar, né? E anunciar. E anunciar. É um título, mas com muita responsabilidade, né? Com certeza. É um título com muita responsabilidade, tanto responsabilidade espiritual quanto responsabilidade... Muito mais do que prestígio, né? A gente brinca que não, presidente, sua excelência, tudo bem, mas muito mais do que prestígio tem a questão da responsabilidade. É muito mais responsabilidade do que um privilégio. No nosso estatuto Em Adoração, na parte que fala da presidência, tem um artigozinho bonito que trata dessa imagem, né? Dentre todas as atividades, lá fala das atribuições, e lá no finalzinho tem um artigo que fala sobre o que é preciso, qual o perfil do presidente Em Adoração. E qualquer empresa colocaria lá que tem espírito de liderança, dinamismo, comprometimento, etc. Aí lá fala amor a Jesus Cristo e à Igreja, fidelidade e obediência ao Papa, senso de obediência, de zelo às coisas do Senhor. Eis-me aqui. Essa é a beleza. Eu tenho a graça de poder, de alguma maneira, na força do Espírito, poder botar isso no currículo. No LinkedIn. É isso, gente. Pois é, esse foi o discernimento, o diaconato. Estou aí no 4 ano, 4 anos e meio de formação no seminário. A metade do ano que vem eu devo estar terminando o curso e, na obediência também, esperar a vontade, o entendimento do bispo, da escola. Estar disponível. Em Deus, né? Espera em Deus e estar disponível. E aquela coisa, como eu falei, não estou aqui desesperado para se ordenar, não. Estou aqui disponível para servir. Mas eu vejo que faz toda a diferença. A própria experiência, nem sou diácono ainda, né? Sou hoje aspirante ao diaconado. Mas a gente vai exercendo alguns trabalhos, alguns serviços, como por exemplo, semana passada tive a oportunidade de ir a um hospital à noite, aqui da cidade. Uma senhora, sogra de uma irmã nossa da comunidade, que teve algumas complicações de saúde no hospital, ia ser transferida e porque queria receber Jesus. E foi um dia duro para mim e difícil,
Muitas pessoas não puderam fazer isso antes, mas aí eu consegui, aí depois de uma prova no seminário, ainda dá. Já levei a Teca, já peguei lá no seminário, Jesus, levei. E você sente o quanto aquilo faz diferença na vida da pessoa. Olha, tem situações, meus irmãos, que não se resolve com arroz e feijão. Tem situações que você chega e ali é Espírito Santo, oração e muitas vezes presença. Presença da igreja, como um diácono. É a igreja ali. Ora, como um ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão já faz um significado ali, já torna diferente aquele momento para a vida da pessoa. Imagine como um diácono, como uma presença nesses que são os pequeninos de Deus. Então faz toda a diferença realmente. Essa é a grande beleza da vocação diaconal, é servir. Agora eu tenho um assunto para falar aqui, que é 2 filhas e depois de 9 anos... Pensei que ia passar sem essa. Claro que não. Claro, óbvio que não. Como é que foi essa nova experiência? Você está vermelho. Eu estou vermelho. Como é que foi essa nova experiência? Como é que conta um pouco pra gente dessa história? Olha, é inesperado, né? Aconteceu assim de forma não planejada, né? Mas claro que nós entendemos que é bênção, é graça do Senhor ali. E 9 anos depois, na nossa segunda filha, Ariela, descobrimos que mais um filho que está chegando. E foi uma surpresa grande para todos nós, porque tudo começou, a gente começou a perceber Juliane com alguns enjoos, e ela estava passando por um problema de saúde, uma calcificação que apareceu no ombro, e estava tomando uma medicação, e a gente achava que era em função do remédio. Só começou a demorar demais, assim, o amor aí tem coisa. Ela fez o teste, amanheceu lá, eu olhei assim, ela só com a mão aqui na cintura e olhando para ela e ela balançando a cabeça. Eu, a gente só faz rir. Yane Baseia, a gente só faz rir. A gente olha pro outro assim, tá sentado aí. Começa a rir, porque 9 anos depois, 42 anos, ela tá com 38, né? E aí tá sendo uma experiência maravilhosa, diferente, porque como nós já tivemos 2 filhas, além da segurança que já dá com a maturidade, mas tem o elemento da presença das meninas, né? Yasmin tem 12 anos, a Ariela tem 9. Então elas estão assim vibrando, tanto que quando nós falamos para elas, Yasmin chorava de um lado, a Ariela pulava e bateu o pé na cama, caiu e gritava e não sabia o que. Então foi uma festa, uma maravilha que a gente só dá graças a Deus pela vontade dele acontecida na nossa vida, né? Vamos pro 3º filho aí agora. Que bênção. Eu não deixaria escapar, não. Que não bênção. Deixaria passar. Amanhã tá para sair, se é menino, se é menina. Olha aí. Aí vamos ter mais essa novidade, essa surpresa. Muita coisa muda, né? Na época que tivemos Ariela, que foi a última, não tinha essa coisa de chá de revelação, mas agora elas mesmas querem fazer. Eu não sou muito afeito, mas também não vou podar a alegria delas em receber o irmãozinho, né? Ou irmãzinha. Mas é isso. E tá tudo bem. Meu presidente. Eita. Já estamos caminhando para o final. O microfone está aberto desde o começo, mas deixamos aqui agora a oportunidade para, se o senhor quiser e puder, deixar o que vier ao seu coração, uma palavra aos nossos irmãos que nos escutam, àqueles que, assim, como o diácono diz, né? A gente vive aqui do jeitinho da gente, somos sempre em adoração, é o nosso maior público, mas a gente sabe que outras pessoas também são atingidas por essas palavras, mas aí, de coração, o que vier, por favor, fique à vontade, o microfone é seu. Eu acredito que quando me chamaram para o podcast, quando eu vi, na realidade, que lançou com Bruno Maia, não é?
E eu sabia que chegaria a minha vez. E eu sinto assim que, de alguma maneira, é uma responsabilidade. E eu preciso dizer isso aqui para todos, porque às vezes a gente se apresenta a fazer um momento como esse. Tanto vocês que também acabam, de alguma maneira, se expondo, que estão toda semana agora entrevistando e de vez em quando sai também com os testemunhos da realidade de vocês. Inclusive é bom dia, né? Trocar as cadeiras, para que a gente possa ouvi-los também, né? Já estou me escalando, quem sabe Bruno Maia podemos... E aí? Bota né? Bruno Maia e Otávio Ney. Não é? E assim, às vezes as pessoas assistem uma entrevista, né, como essa, um podcast como esse, e veem esse pouco que a gente fala aqui e podem tirar um julgamento sobre aquilo que a gente falou muito rápido a respeito desse recorte. Veja que eu comecei falando coisas aqui, a primeira pergunta sua foi na infância. Então aqui no intervalo de 1 hora e pouco, 1 hora e meia, a gente voou aqui em anos e anos de uma vida que de alguma maneira não é o exemplo da perfeição. Às vezes a gente olha para o outro muito rápido e já, por causa daquele segundo que a gente olhou para ele, a gente julga já uma vida inteira. Então, saibam que por trás, no interior dessa pessoa que está aqui falando, e cada pessoa que vem aqui gratuitamente, humildemente dispor da sua boa vontade e se abrir para a edificação e glorificação de Deus nesse sentido, o bacana é você olhar para você também e saber que aqui dentro pulsa também um coração tão imperfeito como de qualquer um, e que às vezes as pessoas podem ter uma visão assim, como eu queria ser assim. Eu quantas vezes não passei por isso? Eu via Padre Léo pregando, queria pregar como Padre Léo. E no outro dia via Fábio de Mello, queria pregar como ele. Via o diácono, queria pregar como ele. Cada hora você quer ser alguém. Então, vamos ser a gente, saber que, de alguma forma, cada um carrega as suas virtudes, suas imperfeições. E que, no fim das contas, aquilo que a gente expõe aqui, claro, é resultado de uma vida toda, né? Mas é uma vida, eu posso dizer a você, que, assim, vivida com sangue, com suor, com batalhas, com vitórias, com derrotas. A vida da gente, a vida de quem está assistindo, a vida de quem fala, tem muito mais coisas em comum do que não. Essa é uma dos testemunhos que a gente mais escuta, assim, né? Até a gente tem exemplo mesmo, assim, nosso, né? Que, por exemplo, Tiago, ele teve uma primeira impressão de Nilo que chagou o coração dele. E foi diante do testemunho de vida de Nilo, quando ele entendeu quem era Nilo, que era aquele que tinha passado, que ele veio tirar essa mágoa que ele criou no coração dele de Nilo. E tanto que Nilo é nosso padrinho de casamento. Ele e Marina são nossos padrinhos de casamento. A gente confia muito neles, né? E muitas pessoas chegam pra gente pra falar justamente isso. Nossa, eu não imaginava que a história de fulano tinha sido assim, eu não conhecia essa parte. Hoje eu vejo essa pessoa com olhos diferentes, porque agora entendo onde está alicerçada essa construção de ser quem ele é, né? Então, essa experiência que ela tem sido positiva também, por mais que seja um trecho, né? 1 hora e pouquinho que a gente conversa aqui, mas ela traz também essa percepção assim, de que na vida do outro a gente encontra muitas semelhanças. Eu acho que essa é a grande virtude desse trabalho que vocês estão fazendo tão bonito, que pode levar um pouco. Todo mundo tem o que oferecer. E como diz Santo Agostinho, e o nosso diácono repete tantas vezes, né? Ninguém ama o que não conhece. Por isso que não é justo, não é digno que a gente saia por aí emitindo julgamentos a respeito das pessoas, porque você não sabe o que tem por trás. Você não sabe onde é que a pedra aperta no sapato dele. Então, aí termino falando essa coisa que me marcou tanto, que escutei tantas vezes na voz do diácono, nosso fundador, também lá no Fábio de Mello, mas mais do que em todos eles, no testemunho de Jesus.
que é amar o outro, mesmo quando ele não merece, que é ter a capacidade de amar na falta das condições, das razões para amar. E se de alguma maneira, assim como eu passei com minha esposa, como um dia para o mundo ela não tinha serventia por causa da esclerose, que eu tive que lavar os cabelos dela, dar banho nela porque ela não movimentava, e tive que escutar de pessoas, mas o bichinho tão novo, né? Que são as tentações que vêm para poder lhe afastar da esposa, lhe afastar consequentemente de Deus. Agarre a sua cruz, né? Que você se realize com ela, porque esse é o melhor caminho para essa vida que para muitos pode ser julgada como sendo muito boa, mas ao mesmo tempo tem muita gente sofrendo, e é só em Deus que a gente encontra redenção e salvação, né? Termino falando que a gente possa amar o outro como se não tivesse um amanhã, como diz a música lá de nossa querida Irmã Felicidade. Irmã Felicidade foi, né, que só tem hoje. Só tem hoje. Né? Reproduzindo uma frase de Santa Teresinha. Só tenho hoje para amar, e essa é a nossa vocação. Muito maior do que a vocação diaconal, do que a vocação... Essa realidade, ela entra em todas as realidades. Esse só tem hoje entra na vocação diaconal, na vocação matrimonial, para que você que hoje sofre, até mesmo com pessoas que hoje têm dificuldades com você, que parecem um peso para você, que você tem essa capacidade de, lançando o olhar de Jesus sobre ela, saber que é através também dela que você vai alcançar o céu e vai levar ela junto. Shalom. Muito bem. Ney, muito obrigado. Gratidão por estar aqui no podcast. Gratidão por partilhar sua vida nessa 1h30, 1h20 minutos de podcast. A gente sabe que é pouco tempo para falar tudo, mas é o que a gente quer entregar para as pessoas, né? É o pouco que a gente pode entregar. E a gente recebe muitos testemunhos também em relação a isso, e é só gratidão com os nossos irmãos que estão vindo aqui, com as pessoas que vêm nos visitar. Muito obrigado, e obrigado pelo teu sim na consagração à comunidade católica em adoração, e ao seu sim em assumir a presidência do conselho administrativo da comunidade, que é o teu sim para Deus também. Tá? Muito obrigado. Queres falar alguma coisa? Eu quero. Muito mais do que o seu sim à consagração, a assumir a responsabilidade que é a presidência do conselho administrativo da comunidade. Muito obrigada pelo seu sim a Deus. Porque os frutos desse sim são visíveis, são notórios, atingem a cada um de nós. E o seu sim lá atrás gerou frutos que somos nós hoje. Então, veja o que o seu sim criou, tornou, trouxe para junto de Deus. Muito obrigada, meu irmão. Amém. E agora vamos para os recados finais. Eu adoro o Padre Joaquim. Avisos. Então, para você que está aí nos assistindo, nos escutando, nós estamos no YouTube, em @alegriadoamor.br, no Instagram, @alegriadoamor.br também. Estamos no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcast. Também tem o nosso site, www.alegriadoamor.com.br, e a gente quer fazer um convite que no mês de julho, agora dia 21 e 22 eu fiquei impressionado que ele esquece a data, porque dia 21 de julho é o aniversário dele. Talvez por isso. Eu esqueço as datas, mas vamos lá. Dá o recado. Que ele cresça e eu diminua. Obrigado, presidente. Nos dias 21 e 22 de julho acontecerá o Benedictus. É um espetáculo musical da nossa comunidade, 100% escrito, dirigido e produzido por membros da comunidade católica em adoração. Todos que estão no palco, todos que trabalham fora do palco, produzem figurino, cenário, todos são membros da comunidade católica em adoração. E nos dias 21 e 22 de julho, esse espetáculo acontecerá no Teatro Santa Rosa, aqui em João Pessoa. Serão 3 sessões apenas, algumas já estão perto de esgotar, que eu já recebi essa informação. Então, se eu fosse você, eu não deixava para depois. Já ia lá no Instagram Benedictus EA
e garantir o ingresso para o espetáculo, porque esse ano a história tá linda. O Benedictus conta a melhor parte, a história de Marta, Maria, Lázaro e também de Jesus. E através desse mistério de fé, a gente pretende contar uma história simples, mas profunda, como o amor cura e transforma. Um dia fomos nós, um dia talvez você tenha sido curado, talvez você ainda esteja em busca de cura, então talvez essa história seja para você. E também, todos os dias, às 8 horas da manhã, no canal da Comunidade Católica em Adoração no YouTube e também no Instagram, @emadoração, e no Instagram do Diácono Eduardo Henrique. Todo dia partilha da palavra, às vezes com o diácono e outros, às vezes com nossos irmãos de comunidade também. De vez em quando o Otávio Ney aparece por lá também. De vez em quando o Otávio Ney tá lá também, rezando. A partilha da palavra todos os dias às 8 horas da manhã. Então nos seguem e estamos aí até o próximo episódio. Tchau!